dois registros, dois empregos, né? E isso contabilizar ou trazer menos transtornos no momento da aposentadoria. Então, explica pra gente, Débora. É legal demais. Então, pessoal, vamos lá. O que acontece às vezes, né? Por exemplo, em especial, vamos trabalhar aqui com alguns exemplos que eu acho que fica muito interessante de falar. A pessoa às vezes trabalha num primeiro emprego no período da manhã e à noite é professor universitário, ou às vezes é um garçom, ou às vezes é uma pessoa que trabalha no sistema hospitalar, médicos, por exemplo, que atendem em mais de um vínculos. Pessoas da área da saúde, em geral, têm mais de 2 vínculos. Pessoal que tem a questão acadêmica também, né? Advogados, universitários, pessoas que... Então, o que acontece? A contribuição, a forma de remuneração, ela não é específica de um vínculo só. Existe, na verdade, um contrato de trabalho, de uma jornada de trabalho que vincula essa pessoa a mais de um contrato de trabalho. Então, essas atividades concomitantes, elas devem ser remuneradas, ambas vinculadas com carteira assinada ou com um vínculo próprio, se for um serviço municipal, estadual ou federal, e devem ser recolhidas a base contributiva do INSS delas. Para isso, existe tanto o salário mínimo, que hoje a gente está em 1.621, que é o salário mínimo intitulado para cada tipo de vínculo, até o teto, que a gente tem dito que é o teto do regime geral, que é o próprio INSS, 8.475,55. Então, se eu sou uma pessoa que tenho 2 vínculos e acabo tendo uma remuneração superior a essa questão do teto, eu devo recolher e devo fornecer as informações à Receita Federal, enfim, à própria INSS, sobre os vínculos e remunerações que eu tenho, e o que exceder eu posso contribuir de forma complementar. Mas, para o regime próprio, para o regime geral, dentro do que se coloca, é possível, então, entre o mínimo e o máximo de contribuições. O que a gente tem que deixar muito claro é que esse estudo e essa característica da soma dos vínculos, ela é uma construção que, ao longo do tempo, foi direcionada pelos tribunais superiores. Até então, para a gente só colocar um pouco de questão até... legal sobre essas informações, não se somava esses períodos e tinha muitas situações onde as pessoas tinham vínculos, por exemplo, de 2, 3 anos como num hospital, algum médico, e ele não vinha mais a contribuir. Depois ele voltava a ter em outro lugar, aí ele rompia outro contrato de trabalho. E o INSS calculava, por exemplo, vários tipos de aposentadoria separadas e aí aplicava a que ficava a melhor. E aquelas contribuições sumiam, não faziam parte do período básico de cálculo dele. Então, é uma legislação que se aprimorou ao longo do tempo. A gente tinha lá o artigo 32 da Lei 8.213, ela é de 91. Porém, o próprio STF, o STJ, na verdade, no tema 1070, consolidou o entendimento de que não, que você não pode calcular aposentadorias separadas, que você não pode usar um vínculo aqui, um vínculo lá, e qual for a menos ruim, digamos assim, utilizar. Não, você tem que usar toda a base contributiva, somar todos os períodos para que todos aqueles vínculos que você contribuiu, ou seja, deixou de receber no bolso e vinculou e estabeleceu uma formalidade de vínculo, sejam somados para que você tenha uma aposentadoria melhor. Né? Então, qual é o objetivo hoje? É falar justamente que esses empregos, eles precisam hoje ter essa categoria de soma, né, que isso já está consolidado e que esses empregos hoje precisam ser somados para que a gente alcance essa questão das alíquotas, se for o caso, mínimas e máximas. E o que ultrapassar esse valor do regime geral, que seja verificado, obviamente, sempre com o departamento de RH e propriamente com contabilidade, para que você não pague um valor excessivo sem ter que receber novamente, porque o INSS ele tem um teto, né? Sim. Pelo menos a vida privada, né? Não os penduricalhos, enfim, né? Sim. Que se estabelece... Os mortais. Os mortais. Se estabelece dentro do que a gente trabalha no dia a dia, que é o regime geral da grande população, né? Que trabalha aí com carteira assinada e vínculos por prazos indeterminados ou indeterminados. Sim. Eu, por exemplo, no ano que vem eu vou completar 40 anos do primeiro registro. Teve algum período ali que... Né? Mas, no geral, muitos anos eu tive 2 registros. Olha, interessantíssimo, né? Radialistas eu também, já trabalhei mais de 60 anos. Olha! Então... essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, a gente não somos dias, né? Digamos, trabalhei de manhã e trabalhei à tarde, ou trabalhei à noite. Eu somo, na verdade, a jornada completa do dia. Então, conta-se
por mais que eu tenha 2 vínculos no mesmo dia, conta-se um dia de trabalho. Né? Então, o vínculo eu não consigo duplicar. Eu consigo somar as contribuições, porque eu ganho um salário determinado por aquele vínculo e ganho outro salário determinado por outro vínculo. Nesse caso, não vai antecipar a aposentadoria, mas sim pode aumentar o valor. Exatamente. A gente não consegue antecipar, porque hoje, em especial, também nós temos critérios como idade mínima, né? Dependendo do tipo de aposentadoria que se fixa. A gente tem também o critério, obviamente, de tempo mínimo de contribuição, mas a gente não pode daí utilizar desses vínculos para antecipar isso. A gente só pode utilizar como forma de cálculo de renda. Né? Então, a gente tem as alíquotas progressivas das contribuições, que é o que, obviamente, o INSS, a Receita Federal querem, né? Que você formalize os vínculos para que aquilo realmente faça o cômputo para você lá na frente do seu retiro, da sua aposentadoria. Então, só que isso vinha ao longo do tempo criando realmente uma situação muito desagradável e ruim, porque a pessoa ela tinha vários vínculos, ela tinha uma remuneração considerável e quando ela ia se aposentar, ela não recebia praticamente quase nada, porque os vínculos eles não estavam, por exemplo, eu não trabalhei 35 anos no mesmo vínculo, eu trabalhei 5 anos aqui, 10 anos ali, depois eu voltei para outro vínculo e eu somando os períodos eu fecharia 35, mas eu não fechava 35 em nenhum deles. Então eles calculavam tudo separado. E daí quando a gente fazia esse tipo de procedimento, tinha que discutir lá no STF, no STJ, nos tribunais superiores, e essa matéria ao longo, a gente tá falando de 91 em diante, né? A gente tá em 2026, é uma batalha toda a vida, né? Pra gente estabelecer esses critérios, mas teve uma mudança legislativa também super importante em 2019, que é a Lei 13.846, que já estabeleceu de forma expressa, ou seja, agora está na lei ali, que a soma dos salários de contribuição das atividades concomitantes, ela deve ser unificada como regra de benefício. Então, o objetivo hoje é a gente falar um pouquinho sobre essas situações dos professores, em especiais, profissionais da saúde, né, os profissionais da comunicação, pessoas que têm mais de um vínculo, e que às vezes até deixa de ter um vínculo formal porque pensa, não, eu já estou recolhendo, não preciso recolher, mas temos que observar a questão, obviamente, do teto. Do teto, né? Porque quando a gente exerce uma atividade remunerada, pela regra, nós temos obrigação de contribuir, porque nós somos segurados obrigatórios. Todo mundo que recebe uma remuneração, na prática, deve contribuir para a aposentadoria. Isso é uma função social, a pessoa também tem essa característica, né? Então, se a gente fala aí de por exemplo, uma diarista, alguém que a gente chama de autônomo, né? O contribuinte individual, a empresa sempre, né, já faz a parte da obrigação acessória, que são esses vínculos, anotações. Mas quando a gente está sozinho pelo MEI, às vezes o MEI até recolhe, né? O contador está lá. Mas às vezes quando é sozinho, a pessoa às vezes esquece de recolher. Mas ela deveria recolher, né? Como forma de segurado obrigatório. Essa é uma boa pergunta também. Vou citar também meu caso. Tem um vínculo com a empresa CLT e tem o MEI. Mas são 2 CNPJs. São 2 CNPJs. Né? Então a gente, com certeza, né, conversar com o contador, mas deve estar toda a guia ali todo mês, você recebe a guia para fazer os recolhimentos inerentes aos tributos. Então esses vínculos, já eles estão computando, eles estão somando. Na hora que a gente for encaminhar a aposentadoria, a gente vai olhar lá que tem que estar somado esses vínculos. Não, o INSS, ele tem, de uma certa maneira, aplicado, mas a gente ainda vê algumas inconsistências, vínculos anteriores a 2019, com bastante problema de informações sociais que precisam ser retificadas, porque infelizmente, né, a gente nasceu numa área um pouco diferente da atual, né? Hoje todos os vínculos são pela carteira digital, a gente não faz mais vínculo em carteira física. É uma vitória, ao meu ver, porque se você faz um cadastro, você tem um vínculo novo hoje, se você não faz o cadastro da qualificação correta, as informações de remuneração, de vínculo, informações sobre ambiente de trabalho, se você não responde as informações do e-social de forma correta, você não consegue finalizar o cadastro da pessoa. Tem informações obrigatórias que antigamente se perdiam com o tempo. Né? E aí, no futuro, que leva aí um desgaste muito grande para o próprio trabalhador. Qual é a importância de ter um bom acompanhamento jurídico, né? Uma assessoria jurídica, talvez até antes mesmo de iniciar um processo no INSS? A gente sempre fala, né? Eu digo
todo mundo critica muito aí a questão do próprio governo, mas eu digo que as ferramentas, eu tô falando da administração pública, né? Não necessariamente de partido político, eu tô falando da estrutura de serviços, né? Ela tem realmente, com a pandemia, trazido muitas inovações. Precisa melhorar? Sim, precisamos melhorar. Mas, assim, o próprio sistema, ele tem simulador de aposentadoria, ele tem vários serviços vinculados, só que são sistemas que as pessoas precisam se acostumar, né, com o Gov, com as plataformas digitais. E claro que a assessoria, tanto contábil quanto a questão jurídica, são importantes também para esclarecer, às vezes, as dúvidas que as pessoas têm, porque a internet está aí, a inteligência artificial está aí, a gente pode usar. Mas sempre há a importância de um profissional médico, de um profissional odontológico, um profissional jurídico, esclarecer, porque o objetivo dos profissionais liberais é trazer a tecnicidade, é trazer a prática recorrente, o que funciona, o que não funciona. Então, fica essa dica, né, de buscar aí sempre melhores informações. A gente vai para o intervalo e na volta a gente responde algumas perguntas de ouvinte, Janice. Pode ser? Doutora Débora, pode ficar com a gente um pouquinho mais? Fica à vontade. Então tá, a gente volta já. Aqui, a notícia é você quem traz. Mais alguma dica, doutora Débora? Fique à vontade. Finalizando, então, aquele assunto sobre a questão dos empregos, é então importante para os profissionais que já têm, né, no caso, mais de um vínculo, ficarem atentos aos vínculos e remunerações, está todo disponível no sistema do meu INSS, fazer a busca dessa atualização para que saibam se realmente está sendo computado ou não no sistema, e quando do cálculo também ter essa atenção para que seja somado e a busca do melhor vínculo possível. Então, a dica de hoje é realmente já buscar informação, tentar verificar esses dados sempre disponíveis no próprio sistema, e acompanhar essas matérias aí da atividade concomitante para que isso seja somado, porque a palavra de ordem aqui é soma, né? Todos os vínculos, das remunerações, né? As remunerações que a gente está falando aqui. E na dúvida, né? Procure um profissional da sua confiança aí na área jurídica para orientar. Né? Sempre, a questão da advocacia, do sistema jurídico é justamente por isso. A gente estuda bastante essas teses para que a população realmente tenha a melhor informação possível. Verdade. Eu acho que a ideia é essa. E cuidado com os golpes. Ai, obrigada. Essa lembrança é muito importante, né? Nós temos aí a nossa subseção também fazendo um trabalho importantíssimo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim, a Câmara de Vereadores, a CIGES, todo mundo tentando trabalhar para esclarecer a importância, né, da confiança e do contato presencial para que as pessoas não façam nenhum tipo de Pix, transferência, sem ter a confiança naquilo que está fazendo, né? Exato. É verdade. Eu sempre gosto de ouvir a doutora Débora e passei a gostar mais ainda quando ela disse que eu vou conseguir me aposentar. Porque eu estou prestes a completar 40 anos. Ótimo. Né? Então, assim, faltam poucos anos aí só 40. para me aposentar. E depois que a doutora Débora disse que eu vou conseguir, não sei quando, né? Mas... Um dia, né? Esse dia sempre chega, né? Ela falou que pretende viver até os 100. Então, olha, mas eu acho que é uma... Quem sabe lá pelos 90, mas consiga se aposentar. Mas aí eu preciso me aposentar, né, doutora? Porque trabalhar até os 100 não dá, né? Não, verdade. Precisa ter um retiro, né? Mas acho que a expectativa de vida nossa, ela é cada vez mais ampla, né? E a gente tem buscado aí referência de saúde muito grande. Moramos também num lugar relativamente muito agradável, né? Sem estresse absoluto. Acho que a gente só tem vantagens. Verdade. Obrigado, doutora. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.